Você puedes abrir tu palavra, Juan 5, puso Juan 5, Juan está apuesto ali, nosso hijo. Abre tu Bíblia, varão. Juan 5, versículo 1, vamos ler. Después de estas cosas, había una festa de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. En Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, hay un estanque llamado en hebreo Bethesda, y el cual tiene 5 pórticos. En ellos yacían muchos enfermos, cegos, cojos, paralíticos, que esperavam entre cochetes, irmão. Aqui minha Bíblia está entre cochetes. Quando as nossas Bíblias atuais coloca entre cochetes, é porque isto pode ter sido añadido. E isto pode ser também uma reflexão do autor. Não necessariamente ele está falando, mas ele está falando como acontecia na época, certo? Aqui está entre cochetes. Aqui está. Porque quando esperava o movimento da água, porque um ángel descendia ao estanque de vez em quando e agitava a água. E o primeiro que descendia ao estanque depois do movimento de água, quedava sano de qualquer enfermidade que tuviera. Cierra cochete. Ali havia um homem que hacía 38 anos que estava enfermo. Quando Jesus lo viu acostado e se enterou de que levava já muito tempo assim, lhe dijo: ¿Quieres ser sano? El enfermo respondeu: Senhor, não tenho a nada que me meta no estanque quando a água se agita. E em lo que eu chego, outro barra antes que eu. Jesus lhe dijo: Levanta, toma tu lecho e vete. E al instante, aquele homem foi sanado e tomou seu lecho e se foi. Pero aquele dia era dia de repouso. Amém? Graças mais uma vez por tu palavra, Senhor. Habla com nós e que tu Santo Espírito venha poner como uma semente em nosso coração, para que nossa fé seja renovada e nós venhamos a discernir o que queremos adelante de Deus verdadeiramente. Hermanos, nós estamos adelante de um texto. Há aqui poucas festas, como o da Páscoa, como a festa de los tabernáculos. 3 vezes ao ano, os judíos tinham uma obrigação de ir a Jerusalém para adorar. Pero Juan não habla que festa era esta, pero era uma festa importante, porque todos iam e Jesus também ia. Todas as pessoas, segundo alguns historiadores, Jerusalém tem 12 puertas, e a mais importante é a puerta dorada, porque é a maior, e os judíos creiam na profecia que o Messias passaria por esta porta dourada para poder entrar na cidade para governar Jerusalém. Eles estão aguardando o Messias. Pero Jesus agora vai por la puerta de las ovejas. O que era la puerta de las ovejas? La puerta de las ovejas era uma porta pequena que tinha sido hecha em los fundos del templo. La puerta dourada dava de frente para o templo, mais importante. La puerta de las ovejas não. Era não muito importante, puesta por trás, para que as pessoas venissem traindo as ovejitas, que seriam limpiadas em um desses estanques que foram construídos por os hebreus para a limpeza das ovelhas que seriam muertas em sacrifício em el templo, em las comemorações, dos cultos, dos serviços normais. Pero Jesus, quando está adentrando na porta da ovelha, ele está descendo, Isaías 53, como uma ovelha muda, ele foi morto sem pecado, e por suas pisaduras nós fomos sanados. Ele é o sacrifício perfeito. Ele é o que entra por la porta da ovelha e através de ele nós vamos a ter o verdadeiro sacrifício a Deus. Ali acerca estava esse contexto de Bethesda. É muito dramático porque estamos na época de Jesus e quem governa a Judeia é Roma. Então, apesar de que
como se pode pensar que em Jerusalém teria outros cultos a não ser a Jeová, pero agora nós outros estamos sobre a imposição romana. Então, se infelizmente em Jerusalém tinha a alabança e a adoração ao Senhor Jeová, pero também tinha a adoração a outros deuses que os romanos haviam traído junto de seu governo, porque Roma añadía a muitos deuses, e em especial os deuses greco-romanos. Então o que se passou? Se passou que muitas das pessoas que não podiam ir à festa sem se purificar, eles vinham ao tanque de Betesda, 5 pórticos porque tinha 5 entradas, 5 estruturas, e ali várias piscinas, albercas, para as pessoas tanto limpar os animais que seriam sacrificados, pero também agora tinha uma tradição. Não se sabe, hermano, se aqui esta tradição é uma tradição da Cabala, que é o misticismo de los judíos. Tanto é que a pessoa que ha hecho aqui a organização desta Bíblia puso esta fala de Juan entre entre aspas, é como se fosse assim, uma reflexão de Juan. Juan não está falando que se passava, que isso era certo. Ele está falando o que acontecia, o que as pessoas pensavam, porque estava na cabeça dos irmãos. Como o irmão Vitor está falando aqui, nós outros vivemos em uma época que cada um quer servir a Deus como quer, mas o povo de Israel também queria servir a Deus como queria, e estava como os romanos governavam, como tinham passado por el governo dos gregos, estavam andando muitos ritos que não eram a forma verdadeira de adorar e de alabar a Deus. Por que você está dizendo isso, Diego? Porque havia em Jerusalém, e foi achado por os arqueólogos, uma estátua de metade homem com metade serpiente. De Esculápio. Esculápio é um deus greco-romano da medicina. Então, as pessoas criaram um templo acerca do tanque de Betesda para adorar Esculápio. Se misturou o misticismo de los judíos, que os ángeles de barraria para hacer o movimento, misturou o culto greco-romano a Esculápio, o deus da medicina, e todos estavam ali. Não em el templo para adorar o Senhor, é Deus Yahvé que verdadeiramente poderia curar, mas ali à borda, à beira, a cerquita do movimento da água, querendo um milagre de Esculápio, querendo um milagre del ángel, querendo uma coisa que fuera venido como se fuera não da forma verdadeira, que é a forma de Deus que pode verdadeiramente sanar. Queria, como se disse, um remédio. Não, eles estavam ali esperando, pero por misticismo, da cultura, as histórias de los ángeles, ou então para alabar, adorar Esculápio, o deus grego, o greco-romano, deus da medicina, que poderia curar. Então estava misticismo, estava misturando as coisas, queriam uma coisa mais fácil, e ao invés de se dobrar adiante de Yahvé, que era o verdadeiro Deus que poderia sanar. O que Jesus está dizendo? Este lugar, chamado aqui de Templo de Betesda, que é a alberca de Betesda, era chamado de Casa de Misericórdia. Pero mira, casa de misericórdia, pero não tinha misericórdia, porque muitos estavam ali. O texto diz que teria cegos, que teria muitas pessoas enfermas, que teria muitas pessoas que eram alejadas, né? Estavam ali esperando o movimento da água. Então Jesus chega àquele homem e habla: ¿Queres ser sanado? ¿Queres ser sano? O que o homem vai dizer? O que passa com nós outros? Muitas das vezes o Senhor pergunta: ¿Queres ser sano? E você começa a falar: Hermano, você não sabe da mulher que eu tenho. Eu tenho um problema com minha esposa. Hermano, você não sabe de meu filho. O que passou com minha hija. Hermano, você não sabe o que está passando. E Jesus está aí perguntando a nós outros: ¿Queres ser sano?
Mas, Senhor, eu não tenho nada para poder me poner na água quando a água se agita. Não, você quer ser sano. Porque o Senhor está falando com nós outros, porque tem pessoas. Este homem estava 38 anos naquele estanque. 38 anos. Su lecho, que era como se fosse uma carpeta dessa aqui, já tinha a marca de seu corpo. Ele estava acostumado com aquilo. Você quer cambiar de vida? Você quer ser sanado? Porque tem pessoas que estão na igreja hoje também e não querem cambiar. Quer dizer, não, é melhor continuar do jeito que está, porque assim vão ter pena de mim. Como se habla pena, pastor? Não, mas tem pena de mim. Eu sou assim pobrecito, eu sou assim feito, eu sou assim, eu não tenho força, que coitado de mim, pena de mim. E pessoas não querem cambiar. Porque meu marido está assim, e minha esposa está assim, e eu não consigo trabalhar. E continua nisso, porque a enfermidade, assim como que as pessoas tivessem pena de ele. A enfermidade, assim como que as pessoas donassem limosnas a ele, a enfermidade, assim um status para ele, por pior que seja. E tem pessoas que querem continuar na mesma situação de sua enfermidade na alma, de sua enfermidade de espírito, e não querem cambiar. Por isso que Jesus faz uma pergunta óbvia, como ha hecho para o cego Bartimeu: que queres que te faça? Pero Bartimeu já falava: Senhor, eu quero ver, abre mis ojos. Ele sabia. Volver a ver, sim, porque já tinha visto. Ele sabia o que queria, pero muitas das vezes nós outros, em meio do dolor, do tempo, nos olvidamos do que de fato nós outros queríamos que Deus hiciera por nós outros. Pero Jesus vai falar com ele bem assim: levanta e anda. Eu estava estudando e um comentarista falou que como se Jesus falara somente com ele, abarrando, levanta e anda. Porque se falasse com todos, levanta e anda, todos os paralíticos iriam se levantar. Pero o Senhor solamente viu aquele homem que há 38 anos estava lá. Por mais que estivesse buscando o milagro em lugar errado, estava buscando com uma fé, creyendo que sua vida poderia ser cambiada, pero agora não seria cambiada por el movimento da água, não por Esculápio, não por el ángel que havia barrado e movido a água, não, porque o Senhor Jeová Rapaz estava lá, porque aquele que cura, que opera milagres estava lá, porque é o Salvador do mundo, porque é a grande manifestação do amor de Deus estava delante de ele, e somente habla com ele. E quando Jesus habla, há poder, há transformação, incluso há força para nós outros fazermos o que necessitamos. Hermano Vitor falava aqui, hermano, nós outros temos que ter uma atitude, temos que fazer alguma coisa. Jesus não pegou ele e pôs na água, não. Jesus, como ele estava esperando, Jesus não pegou ele e levantou ele. Jesus falou com ele e ele por fé se levantou. Levanta, toma tu cama, tu lecho e anda. E o que ele é isso? No mesmo momento se levantou e foi. Isto é tremendo. Muitas das vezes nós outros não vivemos milagros porque estamos no lugar errado. Muitas das vezes nós outros não vivemos milagros porque nós outros estamos esperando que o milagre venha de outras pessoas. Nós outros temos que esperar somente em Cristo Jesus. Muitas das vezes não vivemos milagros porque quando Deus chega adelante de nós outros queremos questionar muitas outras coisas que estão acontecendo. Muitas das vezes não vivemos milagros porque quando o Senhor nos dá uma ordem, nós outros não obedecemos sua ordem e ficamos parados no mesmo lugar. Levanta e anda. Imediatamente se levantou, tomou o lecho.
Jesús estaba mandando levar el hecho porque ahora onde fuera las personas verían el hecho y él no podría esquecerse, olvidar do que el Señor tenía hecho en su vida. Nosotros no podemos, yo no puedo esquecer, me olvidar de donde el Señor me sacó. Yo no puedo me olvidar do que el Señor ha hecho en mi vida. Yo no puedo me olvidar de todas las promesas y de aquel que hace milagro, que ha cambiado mi vida. Por isso temos um lecho, aquela marca de aquele, parece que não se passa, aquela velho homem que sempre tenta volver, não, mas eu tenho que lembrar de onde saí para não volver a ele. E assim, depois, Jesus deu uma ordem e passou, e se foi, e sanou só aquele. É a única passagem, e na outras todas ele sanou muitos enfermos, liberou endemoniados, e curou, e hecho muitos milagres. Aqui não só este homem, porque aquele homem tinha fé, todos os dias estava lá no estanque de Betesda, clamando por misericórdia, na casa de misericórdia, pelo Senhor é misericordioso e donou a sanidade, o milagre para ele. E agora ele vai pegar seu estanque, e o que vai acontecer? Isso é terrível, porque você está orando por um milagre. Eu vivi isto. Eu estava orando por tremendo. Nós fomos a Moçambique, oramos e a Bíblia diz que os sinais seguirão o que creem. Quando chegou lá, o Senhor curou um cego. Quando nós volvemos, contamos o testemunho, não porque nós mesmos, mas porque Jesus cura. Aí as pessoas estão querendo aparecer. Não, irmão, vocês para lá a igreja, só estamos compartilhando. Porque muitas das vezes, quando você conta um milagre que ha hecho em sua vida, que acontece em sua vida, porque também as outras pessoas não gostam, têm envidia. A preocupação dos judeus não era se o homem que estava 38 anos paralítico se havia levantado e estava andando, mas porque não pode levar lá a cama em sábado. Este lecho, irmão, era como uma tapeçaria que se enrolava no braço e levava. A preocupação não era essa. Você tinha um dado, uma quantidade de peso que não poderia carregar. Era muito leve, não era esta o problema. Mas os judeus estavam preocupados mais com isso. Quem foi que te curou? Não sei, porque Jesus só deu uma ordem, ele obedeceu e se foi. E foi para onde, irmão? Isso aqui é maravilhoso, pastor. Foi para onde? É templo. Rabatuquine recépia. Porque aquele que ha vivido uma experiência com Cristo, e nós outros temos que insistir predicando para que as pessoas não venham buscar em esculapio, não venham buscar o misticismo da cabala judia, em as coisas da cultura, não buscar aquele que pode ser. Não é banhando no estanque de Betesda que se vai encontrar misericórdia. Não, era para estar em templo adorando, estava no estanque. Era para estar buscando de Deus verdadeiramente, estava buscando nas outras coisas. As pessoas precisam entender que depois de uma experiência com Cristo, de viver um milagre, de viver uma coisa extraordinária com Deus, nós devemos buscar. Amém. Estar em templo. Amém. Estar em templo se resume em uma vida de comunidade, por onde vamos a chorar e sorrir com os outros, aonde vamos a crescer em el discipulado, haciendo-se assim nós outros, não somente uma pessoa que viveu uma experiência, mas que cresce como um irmão, conhecer as Escrituras, porque ela disse de mim, conhecer a palavra de Deus, para nos edificar em Cristo Jesus como uma raiz profunda que chega aos mananciais de água, para que assim venhamos a dar flores, frutos para a glória de Deus. Glória a Deus. Então ele foi para o templo e chegando no templo encontrou com Jesus de novo, e agora Jesus falou: já vi que foste curado. E quando ele ouviu isto, mira, estás curado. Era você, eu sei quem és. Pero vá e não peques mais. Nem toda enfermidade é por pecado, pero aquela enfermidade era por pecado e se foi perdonada. Muitas pessoas vivem um milagre, pero não querem abandonar o pecado. Muitas pessoas recebem a liberação, recebem a cura, recebem a transformação, pero volvem a viver uma vida de pecado. Assim, muitas das vezes, nas igrejas, estão as pessoas que ouvem, que predicam, que ensinam, e como está em Timoteu, 2 Timoteu 3, as mulheres que ouvem sempre a palavra, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Não têm uma experiência. Aquele homem ouviu do próprio Jesus. Não vuelve a
pecar para que não se suceda algo pior a ti. Hermano, el pecado leva a la muerte. Aquele homem, agora não solamente como foi em Cafarnaum, capítulo número 2 de Marcos, já estou cerrando. Agora como foi em Cafarnaum, capítulo número 2 de Marcos, Jesus falou, para que sepas que o Hijo del Hombre tem autoridade e poder, te digo, a outro paralítico, levanta e anda, porque ele havia falado, tus pecados são perdonados, melhor que aquele homem do tanque de Betesda, bem como o paralítico de Cafarnaum, recebi seus milagres e levantar e andar e levar sua cama, seu lecho, era poder receber o perdão do pecado, e solamente Deus que pode perdonar, solamente Cristo Jesus pode perdonar. Nós fomos perdonados por Cristo Jesus, nós fomos alcançados, amados por Deus. Você pode ser alcançado e perdonado de seus pecados, pode viver milagres, ser sanado, ser liberado, ser cambiado e reconhecer. Depois de isso, ele chegou diante dos judeus. Eu não sabia quem era que havia me curado, pero no templo, agora eu conheci mais acerca de aquele que hace milagre. Foi Jesucristo que me ha sanado, a ponto de mesmo a ser sua vida peligrosa, agora passar por peligro de querer quitar sua vida por reconhecer que Cristo havia feito um milagre em sua vida. Ontem mesmo um jovem perdeu sua vida porque estava sempre diante de outros, falando da verdade, falando de Cristo, falando da família. Em Utah. Na universidade. Ele sempre fazia debates públicos com pessoas da esquerda e falava de Cristo e trazia a verdade da família. E ontem tomou um tiro. Uma pessoa famosa em todos os Estados Unidos. Esse que sim, foi assim com o Trump. Com Trump. Ele é muito já morreu por testemunho de Cristo, porque falava de Cristo. Este homem agora chegou delante dos judeus. Foi Cristo Jesus que me ha sanado. Foi Cristo Jesus que me ha sanado. Parece Pedro, capítulo 3 de Hechos. Hermanos, este milagre que foi feito aqui, foi feito por Cristo Jesus, que ustedes crucificaram, pero que o Senhor ressuscitou no terceiro dia. Em nome de Jesucristo, que ha hecho esse milagre. Outro paralítico que se ha levantado. Que o Senhor pueda nos levantar da paralisia espiritual. Amém, que o Senhor pueda nos levantar da paralisia emocional. Às vezes uma pessoa está paralisada por uma palavra mala que ha ouído quando era em sua niñez. Às vezes uma pessoa está paralisada em áreas de sua vida porque alguém ha hecho uma coisa mala, ha lhe pegado ou ha lhe hablado malo e está paralisado, pero el Senhor hoje habla com nós que Ele é a casa de misericórdia. Amém. Não necessitamos de outros subterfúgios, não necessitamos de fugas, né? Pero necessitamos de Cristo que pode nos sanar, que pode nos curar, que pode nos liberar, que pode nos perdonar, que pode nos levantar e dizer: pega teu leito e anda. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor, graças te damos, ó Padre, por esta noite. Amém, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Tu és o verdadeiro misericordioso. Tu és o verdadeiro sanador. Tu és o verdadeiro purificador. Tu és o verdadeiro salvador de nossas almas. Nós outros te bendecimos. Perdona nossos pecados, Senhor. Perdona a idolatria, perdona o misticismo. Pai, ajuda nossa mente a ter discernimento para não sermos envolvidos por essas coisas que estão acerca, Senhor. E na influência da cultura dos gregos, dos romanos, ou da internet, e tantas outras coisas que tentam influenciar para que nós venhamos a perder o foco de aquele que pode nos sanar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós outros não cremos em movimento da água, nós outros cremos em Ti, Senhor. Nós outros sabemos que os ángeles são ministros Tuyos para obedecer a Ti, para bendecir a Tu pueblo, pero nós outros não esperamos em los ángeles, nós outros esperamos em Ti, Jesus. Nós outros creemos em Ti, Jesus. Você pode nos levantar, Senhor, e nos fazer carregar nosso leito para nossa cama, para testemunho e glória de Tu nome. Em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos, Senhor, a bendecir Tu santo nome com
com o nosso testemunho de câmbio. Quando o Senhor nos perguntar, ajuda-nos, Senhor, a saber o que queremos. Ajuda-nos a estarmos atentos, vigilantes, Senhor, prestando atenção em Ti, buscando a Ti, Senhor. E quando o Senhor falar com nós, ó Padre, nós não vengamos a dar desculpas, pero assumir a responsabilidade de viver de acordo com o câmbio que o Senhor é de fazer em nossas vidas. Amém, Senhor. Em nome de Jesucristo, bendiga a sua igreja, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Dá-nos a bênção, pastor. La bendición. La gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios, nuestro Padre Celestial, la comunión y el poder del Divino Espíritu Santo de Dios permanezca sobre vosotros y todos aquellos que ya están destinados para ser salvos aquí en la ciudad de Ana. Amém. En nombre de Cristo Jesús. Amén.